Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Pois é, né? Como você viu, já começamos com um tema bastante complicado. Mas eu tenho dois convidados que com certeza vão trazer a esse debate, né, a essa discussão que você em casa está participando também, uma outra luz, um outro entendimento. É o empresário Juarez Miller e o advogado Paulo de Moraes. Espíritas. Espíritas, com certeza. E agora o abacaxi está na mão de vocês. Como é que pode, na visão de vocês, a gente falar que Deus é justo com esse monte de desigualdade? Qual seria a resposta para isso? Então vamos iniciar dizendo como deve ser. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá a Deus. Nós estamos falando da reencarnação. E eu vou dar um exemplo muito claro para explicar as desigualdades. Se hoje pegássemos 10 crianças e levássemos para uma escola e observássemos essas crianças por um determinado período, se voltarmos na escola daqui a 6 meses, será que essas crianças têm o mesmo desempenho? Todas aprenderam da mesma maneira? Talvez não. Se voltarmos nessa escola daqui a 4 anos, o que nós veremos? Talvez que uma ou duas crianças dessas têm desempenho extraordinário, dominam todas aquelas matérias, outras têm comportamento mediano, algumas de baixo aproveitamento e talvez alguma nem esteja mais na escola. Como que essas desigualdades se estabeleceram? Todas nasceram com as mesmas condições, né? Então, para que o pessoal que esteja em casa possa entender esse experimento do Paulo. 10 crianças que nasceram em 10 famílias bem compostas, com todas as oportunidades iguais, num período de 6 meses a 4 anos, elas vão estar completamente diferentes. Quem determinou essas desigualdades? Quem determinou essas desigualdades? O livre-arbítrio de cada uma. Uma é comprometida, assídua, responsável, cumpre com suas tarefas. A outra é mais tranquila, mais lenta, preguiçosa. O outro é irresponsável, chega atrasado. E, no final, quem estabeleceu as diferenças foram os próprios indivíduos com o seu processo de livre escolha. O uso, bom ou mal, do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, Juarez, ele estaria ligado exatamente a esse plano de evolução, essas encarnações? Ou não? É uma coisa que a pessoa tem aqui por ter? É uma conquista do ser, o livre-arbítrio, né? À medida que ele vai conquistando os valores, né? Ele vai se ampliando mais essa decisão íntima de cada um. Mas eu tenho uma história para contar. Por que eu cheguei ao Espiritismo? Que é justamente a análise dessa desigualdade. Uma prima minha, chamada Maria Helena, que justamente nasceu com uma deficiência gravíssima, uma enfermidade, que ela era totalmente deformada.
e viveu essa minha prima 58 anos. E eu a amava, gostava muito. E sempre queria brincar com ela. E ela nunca podia, porque ela viveu esse período todo trancada dentro de um quarto. Que ela não poderia, a enfermidade, ela ir apanhar sol, claridade do sol. E ali viveu 58 anos. E esse foi meu questionamento maior, mas já desde pequeno, desde jovem. Por quê? Deus, né, na sua infinita bondade e amor e justiça, me criou perfeito, saudável, inteligente, e aquele ente, aquela minha prima irmã, naquela situação, não aproveitou a infância, não aproveitou a adolescência, não aproveitou nada. E justamente esses questionamentos é que me conduziram a buscar as respostas, em que eu encontrei dentro da doutrina espírita, e a qual, sem a reencarnação, sem explicar o porquê, hoje eu sei o porquê ela passou por esse processo, mas eu fui buscar nas outras religiões também, né? Mas a resposta, podemos dizer assim, racional, lógica, eu encontrei na doutrina espírita, porque nós somos hoje o que fizemos de nós ontem. Então, as desigualdades que nós estamos conversando hoje aqui, todas elas, sejam da pobreza, da riqueza, é isso que nós vamos estar debatendo justamente. O porquê de tanto sofrimento para uns, né? E, entre aspas, às vezes, que a gente olha, o outro está alegre, feliz hoje, mas essa felicidade nem sempre é a real e verdadeira também. Então, eu cheguei à doutrina espírita nos questionamentos a respeito das desigualdades, principalmente no nascer. E até hoje, nascem crianças, né? Já no nascimento, já com deficiências, e o questionamento meu na época, né, era por que Deus? Que Deus, né? Cria crianças saudáveis e outras defeituosas. Uma coisa que eu observo muito é que, às vezes, o tamanho do peso que alguém carrega, né, um peso enorme, e muitas vezes você vai conversar com essas pessoas, elas são profundamente felizes, elas estão bem, né? Até pessoas, crianças que estão doentes, claro, elas vão sofrer um determinado período, mas existe uma certa alegria. E quando as pessoas são mais velhas, ou seja, mais ligadas ao plano material, aí que elas se revoltam mais, como se felicidade estivesse só na riqueza e que não pudesse haver felicidade quando a pessoa não tem muitos bens. Isso seria parte dessa evolução espiritual, já que a reencarnação, ela acontece assim por acaso? Ela vem como? Como é que vocês poderiam me explicar isso? A visão espírita leva a todos nós a jamais observar alguém que retorna, alguém que nasce, como um ser que acabou de ser criado. Nós precisamos observá-lo como um espírito com longa bagagem, inúmeras vivências, realizações boas, realizações más. Se a vida é evolução, quando andamos para trás, somos cada vez piores e piores e piores. E arrastamos aí uma sequência de delitos, de crimes, de erros e também de acertos, naturalmente. Então, quando observamos um ser que volta à vida, não olhamos para ele meramente como uma criança inocente, mas alguém que traz uma bagagem. E essa bagagem é determinante para aquele indivíduo ser tranquilo ou intranquilo, confiante ou não. As suas próprias crenças ou a falta delas por uma sequência de vidas, naturalmente vai levá-lo. Às vezes, pessoas, como você diz, passam por dificuldades imensas com imensa serenidade e resignação. Por quê? Porque muitas vezes trazem no seu consciente e no seu inconsciente a culpa e a compreensão do mal que podem ter praticado no passado. Então, hoje, enfrentam as dificuldades reparadoras com coragem, com serenidade, com resignação. Eu escutei algum tempo atrás uma pessoa espírita também, dizendo que somos nós quem escolhemos estar aqui, né? A reencarnação é uma coisa que nós que escolhemos, ou seja, se eu estou passando por um problema, foi porque eu escolhi passar por esse problema. É assim mesmo? Não, olha só.
Normalmente nós temos essa opção no mundo espiritual. A nossa visão, quando encarnado, é muito materialista. A gente olha muito os prazeres imediatistas do mundo, não é? Mas quando deixando o corpo, já no mundo espiritual, nós temos uma visão muito maior, principalmente no conceito de vida. E aí nós temos realmente a noção da vida imortal, a qual todos nós estamos inseridos e fomos criados por Deus assim, e dotados da imortalidade. Então nós buscamos realmente procurar reencarnar para dar continuidade à nossa evolução e reparar os equívocos que nós cometemos então, no passado. Por exemplo, se eu fui injusta com uma pessoa, eu nasci numa família, eu gosto muito de dar exemplo, acho que o pessoal que está em casa também deve ter essa mesma visão. Vamos dar uma ideia, que eu tenha vivido na época dos escravos, né? Brasil Império ainda, e eu tenha sido um feitor. Eu machuquei muita gente, eu fiz mal para muita gente. Aí, claro, morri, né? Por obra divina, voltei. E agora eu aprendi na espiritualidade que eu fui péssima, que eu não poderia fazer nunca isso com um semelhante, com um irmão meu. Então eu venho para cá e de repente eu vim na mesma família, com uma pessoa que não gosta de mim porque eu fiz muito mal. E eu vou tentar reparar isso. É mais ou menos assim que funciona? Pode ser uma hipótese? Olha só, é uma escala, né? O espírito primeiro tem que se arrepender do que ele fez. Isso aí pode levar algum tempo, não é? Na espiritualidade. Pode levar 10 anos, 100 anos, 1000 anos, somos imortais. Então há uma necessidade de conscientização do mal que ele fez, para que possa acontecer uma reprogramação reencarnatória. Agora, tem as exceções, né? Que nós não vamos aqui, são as reencarnações impostas àqueles espíritos recalcitrantes que realmente demoram a arrepender-se. Não é? Mas a partir do momento que eu me arrependi, posso dizer que a Terra seria uma escola? Que todo o aprendizado é feito nessa escola? Com toda certeza, a Terra é uma escola onde Deus nos oferece plenas condições de evolução e progresso, com toda certeza. E as famílias, com certeza, também são os elementos fundamentais para ali, naqueles cenários, nós desenvolvermos as aptidões e encontrarmos nossos antigos amores, mas também os desafetos e com eles encontrar uma reorganização afetiva, emocional, porque a vida segue e nós fomos criados para a felicidade. Então, se eu disser, por exemplo, que eu morri, vamos lá, morri, aí fui para o outro lado, eu me arrependi dos erros cometidos todos, aí eu venho para cá, posso dizer que eu estou em teste, que isso aqui é uma escola, um teste, para ver se eu me arrependi mesmo, se eu estava ali só dizendo isso, porque posso achar mais ou menos isso? A reencarnação é uma aprovação para o espírito, né? Aprovação. Porque é o que está lá no livro dos espíritos, que é para justamente a gente progredir, evoluir. Ninguém reencarna para sofrer e pagar contas somente. Então não existe esse papo que está pagando. O processo da reencarnação, Kardec, o objetivo é isso. É aquela alma que não conseguiu se depurar numa existência, retorna em outras, num corpo novo. É importante ressaltar isso. Então ele toma novamente de um corpo novo para que ele possa dar continuidade ao seu progresso e à sua evolução. O objetivo, um dia, é todos, e todos chegarão lá, é alcançar a perfeição. Eu gostaria de fazer um comentário, o seguinte, não podemos estabelecer uma conotação negativa com o termo provação. O bom aluno jamais teme a prova. Se ele fez a lição, se ele realizou o estudo, ele não tem dificuldade de passar pela prova. E Jesus disse que Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. Então, os cenários em que somos colocados são apropriados e criam as condições para sermos bem-sucedidos. Se não o fazemos, é por uma decisão nossa. Ele falou muito bem, o cenário. Aí entra o cenário da pobreza, da riqueza, da saúde, da enfermidade. Tudo são necessidades para o espírito de aprendizado.
tanto ele reencarna numa situação financeira boa, como aquele que nasce numa situação inferior financeira ou de saúde, para que ele possa justamente extrair dessa experiência ensinamentos para o curso da sua evolução, para continuar progredindo, não é? Então, uma pessoa que utilizou mal a riqueza numa encarnação, consequentemente, se ele retornar novamente com toda a riqueza e todo o poder, ele vai ter dificuldade, não é verdade, de se tornar caridoso, altruísta. Então, ele tem que passar por uma dificuldade, o espírito, para aprender. Infelizmente, nós estamos aprendendo, né, já por milênios, através realmente da dor, não é? Que é aquela senhora que nós chamamos muito antiga, ela que faz impulsionar. Porque quando nós estamos passando por essas dificuldades, aliás, aí é o momento que nós lembramos também de Deus, não é? Então, muita gente só lembra de Deus na hora do aperto. Na hora do aperto, na hora do sacrifício. Então, na realidade, a prova, podemos dizer assim, da pobreza é para testar o espírito, não é, na sua resignação. Passar por aquelas dificuldades sem se revoltar contra Deus. E a da riqueza é para que ele seja caridoso, para que ele exercite o amor, o bem ao próximo, que nem sempre é o que acontece. Agora, uma coisa que eu noto, né, muitas vezes, é que as pessoas elas têm a tendência de achar que pobreza é sinônimo de tristeza e riqueza é sinônimo de alegria. E eu vejo isso, que muitas vezes uma pessoa que tem uma vida mais humilde, ela é muito mais feliz do que aquela que está tendo dinheiro para comprar um monte de coisa, para fazer um monte de coisa, mas ela é vazia. Ela quanto mais ela tem, menos feliz ela é mais presa. Vocês não têm a mesma percepção que eu tenho? Com certeza, a gente observa isso muitas vezes. De fato, a questão material permite a todos nós uma vida de conforto. Quem não gosta de conforto, com certas né? facilidades. E, obviamente, que o básico, o necessário... Aliás, se houvéssemos aprendido do Evangelho de Jesus e conseguíssemos praticá-lo, hoje o egoísmo estaria eliminado da face da Terra. E todos gozariam de situações mínimas de dignidade. Porque hoje existem recursos no planeta suficientes para que nenhuma pessoa ficasse doente, sem atendimento, sem remédio, para que nenhuma pessoa passasse fome ou para que qualquer pessoa fosse jogada na rua. Os recursos existem. Eles não são distribuídos pelo nosso egoísmo. A nossa incapacidade de ser fraterno, de perceber o outro. Como Jesus disse, amar ao próximo. Eu queria colocar aqui um componente dentro dessa nossa discussão, porque sempre a discussão é Deus é bom e justo. Todas as pessoas imaginam que uma determinada atitude, um vício, por exemplo, o álcool, o alcoolismo. A pessoa, por um vício, por uma dificuldade qualquer, bebe sistematicamente, a ponto de contrair uma doença e morrer, eventualmente, de cirrose, destruindo o seu organismo. E todo mundo diz assim, morreu, acabou. Bom se isso fosse verdade. Bom se isso fosse verdade. E todo mundo imagina que, ao levar lá no cemitério, os problemas acabaram. E para ele, os problemas continuam. Porque o seu corpo espiritual está lesionado, prejudicado, tem sequelas. E quando ele for renascer, como isso se dará? Então vamos fazer o seguinte, porque o nosso editor já disse, tempo, segura essa pergunta, essa explicação aí, porque no próximo bloco você não pode perder. Por que as pessoas nascem com determinadas deformidades físicas? É um assunto aqui para o seu programa Amor e Caridade, que volta já já. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue.
Hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Oi, amor, cheguei. Vamos beber? Esse é pra dois. Tá, não vou tratar desse cerveja. Tem um problema. Pega cerveja, cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa que só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo. É, galera, tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso esse aí, é o Paulo que eu mano. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia.
Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Estamos de volta rapidinho com o seu programa Amor e Caridade, e no último bloco o Paulo estava falando alguma coisa sobre aquela pessoa que na sua encarnação anterior, né, na última vida aqui na Terra, bebeu todas. Aí morreu de cirrose. E a pergunta que ficou no ar foi, mas morreu, não acabou? Ele morreu, acabou a doença dele. É partir para outra lá, feliz da vida, um corpo novo, não é isso? Pois é. Bom seria se fosse assim, mas não é verdade. Não? Não. Como é que é então? Seu corpo espiritual está doente, marcado, com sequelas. O que eu faço aqui na matéria marca o meu espírito? Com certeza. O hábito do fumo, todas as questões pulmonares, respiratórias, cardíacas, tudo isso traz sequelas. Então eu posso dizer que se eu morri doente do corpo, o meu espírito também desencarnou, vamos botar assim, saiu do meu corpo com doença, com uma mácula? Isso, com certeza. E este corpo espiritual é a principal matriz que se aproveita das condições genéticas do futuro pai e da futura mãe, mas vai plasmar naquele corpo um corpo com sequelas e doenças. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi direitinho isso, porque o assunto é meio complicado. Vou dar um exemplo do cigarro, tá? Uma pessoa que fumou a vida inteira numa outra encarnação e morreu, por exemplo, com câncer de pulmão. Poderia vir a ser uma doença crônica que a criancinha, uma bronquite, uma coisa mais pesada que ela nasceu tendo, sem explicação? Com toda certeza. Hoje, quantas crianças nascem com problemas respiratórios? Um monte. E o cigarro era muito usado há alguns anos atrás. Era chique. Né? Era importante, socialmente aceito e recomendado. E agora temos o resultado aí. Mas que coisa, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma. Então vamos agora responder um pedacinho daquela pergunta. Deus é bom e justo? Sim. Foi Deus quem formou esse corpo imperfeito ou com problemas de saúde? Não. Foram os meus hábitos que fizeram isso. Então, concluímos na sua questão, aí a questão colocada pelo Paulo, todos os nossos atos, pensamentos são registrados. O que hoje a psiquiatria diz que me fugiu agora a palavra, é o inconsciente, né? Porque hoje está aí um estudo muito aprofundado sobre isso, está ali registrado todos os nossos atos, nossos hábitos. Muitas vezes eles afloram no momento em que há um mecanismo que dispare isso, mesmo na existência atual. Então, todos os registros, todos os nossos hábitos, sejam alimentares, né, morais, eles vão sendo registrados nesse corpo espiritual que o Paulo falou. E, consequentemente, nessa existência, nós já estamos preparando a próxima. Então, tudo que eu faço hoje vai se refletir na minha próxima vida. Você quer nascer com saúde no futuro? Cuide dela agora. Isso aí. Então Minha Nossa Senhora. Mas é uma responsabilidade muito grande estar nesse mundo.
Bom, mas nós nascemos para sermos responsáveis, no mínimo por nós mesmos. Então, vamos lá, ver se eu estou errado. Se eu tiver, me corrijam. Eu já ouvi falar que muitos psicólogos, muitos médicos, inclusive, têm usado uma terapia de regressão, vamos dizer, para descobrir problemas que as pessoas possam ter tido de saúde. Existe alguma base de verdade nisso? Bom, a TVP, terapias de vidas passadas, né? Isso é uma prática médica, inclusive, médica, da psiquiatria. Né? E realmente eles têm desenvolvido bastante esse trabalho em consultórios, né? Psiquiatras. Sérios, vamos deixar isso bem claro, né? Muito sérios. E que realmente têm ajudado a muitas pessoas, né? De traumas de encarnações passadas, né? Que hoje ainda foram marcantes, podemos dizer assim, né? E que o espírito hoje ressente. Então, numa regressão, né, feita por profissionais qualificados, isso é muito importante. Muitas vezes ele consegue se libertar, ser ajudado, né, por esses profissionais. E aí vem a grande certeza, né, das existências anteriores, das vidas anteriores, que é uma terapia médica que comprova justamente existências, vidas anteriores, que trazem os traumas delas para essa existência. E isso vale para qualquer coisa que a gente faça. Com certeza. Vamos fazer uma... Aqui Teresópolis tem aquela característica de cidade de interior. E a fofoca? Também vai atrás de alguma forma? Tem muita gente que reencarna com deficiência na fala. Né? Não é verdade? Não é? Então, usou mal. Aliás, Jesus já houvera nos dito isso, né? Se devemos ser algum órgão, se servir de escândalo, né? Que é melhor que corte-o e não retorne ao mundo espiritual com ele. Isso não é verdade? Por quê? Então, devemos utilizar bem os nossos órgãos, seja a palavra, né? Através do mecanismo da fala, os nossos ouvidos e os nossos olhos. Utilizá-los bem. Porque se utilizarmos para o mal, consequentemente, podemos, na próxima encarnação, vir sem eles. Eu gostaria de voltar ao tema que você colocou, da questão da regressão, porque nós precisamos deixar claro a posição da doutrina espírita no que diz respeito a isso. Saber. Nós temos o benefício do esquecimento por uma determinação divina. Se eu tenho que nascer junto a uma pessoa a quem fiz muito mal no passado, se tivéssemos plena consciência, lembrança de como foi essa vida, talvez o nosso convívio atual fosse insuportável. Então, de uma forma geral, o esquecimento é uma bênção que Deus nos oferece ao reencarnarmos. Quando falamos aqui de terapias, estamos falando daqueles casos graves de fobias, em que a pessoa nasceu para ter novas experiências e continua vivendo as velhas experiências. Como assim? Me dá um exemplo disso. A pessoa, por exemplo, hoje não se move, não faz nada, porque tem uma síndrome, por exemplo, porque tem medo de água. E dali, isso a impede de realizar uma série de coisas. Basta uma simples chuva que ela está apavorada, não consegue sair de casa, tem pânico, etc. Se em algum momento, onde é que ela adquiriu essa síndrome? Se vasculharmos a vida dela atual, e dali não encontramos nenhum indício que pudesse justificar essa fobia, é porque esse fato não está presente nessa vida atual. Isso se deu em algum momento do passado. Talvez o terapeuta, ao fazer esse tipo de trabalho, lá chegando e encontrando uma solução, ajude essa pessoa hoje viver com isso de uma forma mais equilibrada. Então, casos típicos de fobias talvez se justifiquem. Não é uma coisa a ser feita, não é um turismo. As pessoas querem ter conhecimento das vidas para saber se foram reis, rainhas. E ninguém foi escravo, né? Na maioria das vezes, as coisas não foram bem assim. Se olhar para trás, vai ter mais vergonha do que prazer em saber o que foi. Agora, uma outra coisa que você está falando, eu vou voltar ao tema das desigualdades aqui, que me veio à cabeça isso.
Nós estamos num mundo onde existe um culto muito grande à aparência física, né? Existem pessoas que nascem belíssimas e não necessariamente são felizes, muito pelo contrário, e outras que nascem até com deformidades grotescas. Como é que a visão espírita explica essa parte meramente estética, vamos dizer, que separa tanto as pessoas e que para o mundo de César que vivemos hoje, infelizmente, onde as pessoas veem mais a casca do que o conteúdo, isso tem feito uma diferença muito ruim. Bom, Jesus foi claro ao dizer: meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui para desenvolver as virtudes, as qualidades morais. Beleza é uma condição que uma pessoa, quando tem essa possibilidade, é para, ao passar pelo mundo, ao conviver nos ambientes, ela também ser um elemento adicional para tornar aquele ambiente agradável. Não para fazer daquilo um elemento de constrangimento ou de dominação dos outros seres. Na verdade, os padrões de beleza são impostos pela indústria. Pela indústria. Que determinam se o cabelo deve ser de uma maneira ou de outra, de uma cor ou de outra. Na verdade, isso tem a ver com aspectos materiais, meramente materiais e financeiros. Não é razoável dizer a uma criança que o cabelo dela é feio. O cabelo dela é o cabelo dela. Na verdade, não existe cabelo bonito ou cabelo feio. Existem padrões que as pessoas estabelecem como feias ou bonitas de acordo com os interesses materiais. Então, isso tudo é para a nossa própria educação, até poderia-se dizer, porque a partir do momento em que nós encarnamos e nos deixamos levar por esse tipo de conceito, nós talvez não estejamos aprendendo bem a lição. Concorda comigo, Juarez? E o conceito de beleza, né? Que nós temos que colocar. Qual o conceito de beleza que Jesus nos trouxe? Qual o ser mais belo para Deus? Não é? Bom. Não é verdade? Eu acho tão bom. O conceito para Deus é aquele que pratica o bem. Não importa se ele é negro, branco, se ele é deficiente, não importa. A beleza é interior, essa é a conquista. E os ensinamentos de Jesus pautam para essa busca. Eu acho uma pessoa linda, Chico Xavier, eu acho ele lindo de morrer. Quem é que acha ele feio? Você deu um exemplo, não é? Você deu um exemplo. Naturalmente, temos que ser honestos. Fisicamente, ele não era. Não era, mas seria uma pessoa que eu gostaria de ter convivido, se eu pudesse viver 24 horas ali, absorvendo aquela luz, a beleza da alma. Essa beleza que realmente temos que buscar, através da nossa transformação, como seres melhores, mais bondosos, mais generosos. É isso que nós precisamos, conquistar a verdadeira beleza. Porque isso tudo é um processo, porque existe uma fatalidade, não é? Única aqui, quando estamos encarnados. Todos iremos morrer. E o corpo vai naturalmente chegar ao estágio da decrepitude, da degenerescência. Faz parte, né, da evolução biológica do ser. Mas e a beleza? Nós vamos se apresentar no mundo espiritual, não é? Não com o corpo desgastado, que a maior parte, quando consegue chegar na velhice, vai estar carcomido, né? A máquina física. Não é? Então, na realidade, como nós vamos apresentar? Em espíritos. Ou mais iluminados, ou ainda em trevas, podemos dizer assim. Mais escurecido pela ignorância, pela maledicência, enfim. A beleza está na conquista dos valores morais, do bem, do amor que podemos praticar ao próximo. Essa é a verdadeira beleza. Eu acho, de repente, que a beleza é um baita de um teste, porque é muito mais fácil a pessoa desenvolver sentimentos ruins de egoísmo, de tripudiar em cima dos outros, em nome dessa beleza. É um teste para a vaidade. É um teste para a vaidade muito que, para mim, é o pior dos pecados, né, que existe. Concorda comigo? Falei, Não, com toda certeza eu aqui pensei o seguinte, não apenas a beleza, mas a questão do poder, da riqueza, com muita facilidade levam indivíduos a falirem. Por quê? Tem um ditado que diz, você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Dê poder a ele. E ver como ele vai se comportar. Na verdade, o poder, a beleza, a riqueza, é para que essa pessoa, com estes talentos, possa distribuí-los
no sentido de promover o bem social, oportunidades de trabalho, dignidade para as pessoas, não para meramente, egoisticamente, usufruir disso em causa própria. Então a gente pode dizer que o que está faltando no mundo é seguir a máxima de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros e faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a ti. Isso aí se resume tudo. Independente do talento que você trouxe, simplesmente seja uma pessoa, ame seu irmão. Podemos resumir esse bloco com essa frase. Está certinho? Fica certo? Fica bom. Fica bom. Fica bom? Muito bem. Então a gente segura aqui, porque no próximo bloco a gente termina esse assunto que eu particularmente estou achando bastante esclarecedor. O programa Amor e Caridade volta já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Programa Amor e Caridade entrando no seu terceiro bloco, e o tema de hoje foram as desigualdades. Nós já falamos sobre uma série de tópicos, né? Sobre beleza, sobre saúde, sobre doença, sobre riqueza, sobre pobreza, né? Todas as desigualdades do mundo. Então vamos, para quem está em casa, inclusive, poder acompanhar bem, vamos fechar esse assunto. Claro. Se você pudesse resumir, fazer um resumo sobre tudo que a gente debateu, o que nós vivemos hoje é culpa de Deus? Jamais. Jamais. É culpa de quem? Jamais. Culpa é do nosso próprio determinação que fazemos da nossa própria vida, das nossas escolhas. O nosso processo de escolha. O que nós precisamos fazer é melhorar o nosso processo de escolha. Vamos nos lembrar do seguinte. Deus, quando cria, nos cria espíritos. Nós não somos daqui. Estamos aqui em aprendizado, em processo de evolução. Então temos uma vida imortal e muitas existências. Nas quais estamos caminhando, estamos evoluindo. Quando Jesus disse, ninguém verá o Pai se não renascer da água e do Espírito, ele claramente anuncia a reencarnação. É importante ressaltar aqui uma passagem também do Evangelho, que Jesus foi questionado sobre um cego de nascença, que perguntaram a ele se tinha sido os pais que haviam pecado para que ele pudesse estar sofrendo aquela cegueira. E que Jesus respondeu que não, que ele estava passando por um processo para que a justiça divina se fizesse. Então, muito bem. Nessa passagem, o que nós podemos trazer para o nosso entendimento, não é? Porque pai não paga por filho e filho não paga por pai. Cada um responde e responderá pelos seus atos. Então eu vou dar um exemplo aqui da nossa própria lei humana, para resumirmos bem essa lei, né? Que é de justiça e amor. Aqui um pai que comete um delito perante a lei humana, é o filho que vai responder ou é o pai? Naturalmente é o pai. O filho que já é maior de idade responde pelas leis humanas, se ele comete um delito, é o pai que vai responder ou é o filho? Então, é isso que Jesus esclareceu, que ali aquele cego de nascença, ele era assim, para que se fizesse nele a justiça divina. Ele foi responsável pelaquela enfermidade. Ele foi responsável. Então, naturalmente, nós não podemos ficar acusando, não é? Também a política, a família em que nós nascemos, enfim. Se passamos por dificuldades, sejam quais forem as dificuldades, da ordem de enfermidade, de situação financeira, só tem um responsável, somos nós. E estamos condenados durante toda uma existência a viver só aquilo, ou nós temos as condições de vencermos
as adversidades que nos fizeram vir com aquela enfermidade. Jamais devemos usar essa expressão condenado. A vida é uma bênção. A reencarnação é sempre uma oportunidade. Jesus disse, Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. As dificuldades estão perfeitamente avaliadas pelos espíritos superiores, pelo protetor, por Jesus, no que diz respeito a cada um de nós antes de nascer. Então, a programação é feita dentro da capacidade de cada um de suportar e vencer a dificuldade que se estabeleceu por fruto do mau uso da decisão de cada um no que diz respeito às mais variadas situações da nossa vida. Então, não. A reencarnação é uma bênção. E todos nós, a doutrina espírita diz que nós devemos evoluir emocional, material, financeiramente, intelectualmente e, em especial, espiritualmente. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, mais educadas, mais justas, para um dia podermos praticar o amar ao próximo como a nós mesmos. Fora da caridade, a salvação? Justamente o nome do programa, né? Nós podemos até aqui fazer o comentário, é porque nós colocamos até em votação, né? Amor e caridade. Porque resume toda a doutrina de Jesus. Se pegarmos o Evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos de perdoar, de amar o próximo, né? De tolerar, dar a outra face, enfim, todo o ensinamento dele converge para esse sentimento, amor e caridade. Que é esse caminho único que podemos garantir para que nós possamos realmente conquistar uma felicidade, mas uma felicidade permanente, em espírito. Essas desigualdades ainda vão nos acompanhar por algum tempo, porque o egoísmo ainda, não é, domina os sentimentos e os corações humanos. Quando nós pudermos transformar esse egoísmo em altruísmo, com certeza, e isso é um trabalho individual, seremos mais sadios, seremos verdadeiramente mais belos, mais lindos aos olhos de Deus, que é o mais importante. E uma coisa que eu acho importante também ressaltar é que isso é fato. Você conhece pela história as grandes almas caridosas do mundo, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, né? Foram pessoas, Irmã Dulce, foram pessoas que não tiveram qualquer tipo de riqueza, não foram belíssimas, não tinham saúde também muito forte, mas foram pessoas profundamente felizes, profundamente iluminadas e que transmitiam, transbordavam essa energia positiva. Então, acho que eles estão certos, não estão? Eu queria falar um pouco, quer dizer, para deixar claro a nossa visão com relação ao que é caridade. Caridade, quando nós nos referimos a ela, é um ato de amor ao próximo. Não é a esmola. Muitas vezes é necessário a ajuda material para uma pessoa que está passando sérias dificuldades. Não se pode falar de evangelho para alguém que está morrendo de fome. Não se pode falar de evangelho para alguém que está morrendo por uma doença. Nós precisamos ajudá-lo, tratá-lo, alimentá-lo, cuidá-lo. Mas a caridade é algo muito maior do que isso. A caridade precisa ser praticada nos lares, na compreensão entre os familiares, às vezes no silêncio que é necessário quando uma pessoa está exaltada ou desequilibrada. A caridade é o ombro amigo que se dá para alguém que precisa. A caridade tem muitas facetas que, em geral, não se compra com dinheiro. Aliás, o que existe melhor não é pago nessa vida, né? Com certeza. Não se compra amor. E não existe, no meu entendimento, um sentimento mais gostoso do que você receber amor, você se sentir amado. E amado que eu falo, não no sentido homem e mulher, mas no sentido geral, de você saber que seu amigo te ama, saber que você é uma pessoa querida pelos seus familiares, por quem está com você, pelos seus filhos, pelos seus pais. Ninguém compra amor, não tem como. Mas eu vou mais longe. É muito bom receber isso, mas o mais importante e gostoso é dar. Porque esses personagens que você citou eram imensamente felizes. Chico,
Sim. Irmã Dulce, né? Maria Tereza e tantos outros benfeitores, exemplos, né? Que nós podemos dar aqui de espíritos que exemplificaram o amor de Jesus, não é? Porque eles simplesmente se doaram ao próximo, não é verdade? Então, a felicidade deles estava em fazer o outro feliz. E essa é a postura, né, que nós espíritas procuramos. Para sermos felizes, temos que transmitir, fazer o outro feliz também. Então, é uma maneira já de você sair do seu egoísmo, não é verdade? E olha, como o tema realmente é a justiça divina, não teríamos como fugir, não é, da reencarnação, porque é justamente, não é, essa oportunidade que Deus concede a todos os seus filhos para vir reparar os seus equívocos. Então fomos criados em pé de igualdade. Isso é que é importante. Lá atrás. Lá atrás. Todos fomos criados iguais, com oportunidades iguais. Fomos para a mesma escola. Para a mesma escola. Aquela escola Agora, que eu me referi antes. Nós já falamos sobre a questão do livre-arbítrio, né? Então é a liberdade de escolher que Deus concedeu a todos os seus filhos. Agora, consequentemente, a responsabilidade das escolhas que fazemos. E por isso que habitamos ainda um mundo em transição e com muita ainda desigualdades, principalmente na área social, econômica, não é verdade? Mas que cada um está dentro de uma programação, que é preciso aprender. Então o espírito terá que passar naturalmente a experiência da riqueza, da pobreza, e a enfermidade somos nós mesmos, sabe? Que construímos através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de ser. Quando realmente formos pessoas melhores, mais amáveis, mais tolerantes, adoeceremos menos, com certeza. Hoje em dia a doença da moda, que é a depressão, né? Inclusive o maior número de suicídios, de depressivos, está nos países mais ricos, onde hipoteticamente... não, isso aí eu vou guardar para um outro programa. Eu não vou querer que esse programa acabe tão cedo. Aliás, eu, de repente, na minha próxima encarnação, eu volto como jornalista e continuo com o programa. Muito bom, já está programando já a próxima. Já estou programando a próxima, né? E aí vocês vão ter que voltar com meus debatedores também, meus irmãos. Quem sabe, né? Podemos programar, né? Se Deus permitir. Já está tudo programado, está tudo lá em cima, decidido. Mas a gente faz a coisa muito leve porque a leveza faz parte também da espiritualidade. São temas difíceis, mas que a gente muitas vezes olha de forma pesada e até, me corrijam se eu estiver errado, as energias que existem à nossa volta, negativas, elas começam a puxar. É como eu digo, começa a praguejar um pouquinho, dali a pouco mais só vem notícia ruim, dá com o pé na mesa... Tudo começa a dar errado, você tem que quebrar o ciclo. Como é que quebra o ciclo? Começou a vir um monte de coisa ruim? Para, respira fundo, faz uma oração, pede ao seu guia espiritual, seu anjo de guarda, se é assim que você o chama, seu amigo, aquela espiritualidade amiga que está à sua volta, pede e diz assim, por favor, se aproxima de mim, se abraça comigo, me livra dos maus pensamentos. Respira fundo, daqui a pouco mais tudo vai serenando. É isso aí mesmo. Né? Aliás, Jesus, na sua promessa, né, ele falou que quando nós estivéssemos aqui passando por dificuldades, e sofrimentos, por enfermidades, que fôssemos até Ele. Mas o que é ir a Jesus? Como ir a Jesus? É o que você já deu a dica, né? É através da oração, da prece, né? Do silêncio interior e buscá-lo. Porque Jesus é esse amor, né? Que está em todos os lugares do nosso planeta. Então, agora é preciso que nós o busquemos, através da nossa prece, da nossa sinceridade, né? Que a prece ela deve ser dita de coração, né? Muita então, gente com pergunta, certeza... eu não sei rezar. Isso. Sabe conversar com um amigo? Jesus é o maior amigo que a gente pode ter. Então, bate o papo com o amigo. Isso aí, chega assim, pô, dá uma força aí. Apresente-se diante dele com verdade, com aí. humildade, porque ele nos conhece, não precisa ter máscara. É verdade. Coisa boa isso, né? Agora eu tenho uma coisa muito ruim para dizer. Adivinha? Acabou.
Mas já? Mas já, não disse que era rápido? Pois é. Infelizmente, o primeiro, ele vai fazer uma pequena pausa, mas semana que vem vai voltar. E eu gostaria muito de poder contar com vocês novamente aqui, ou com outros colaboradores. Aliás, eu esqueci de mencionar, mas tanto o Paulo quanto o Juarez, eles são voluntários, né, na SEAC com S, né, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, de onde nasceu, inclusive, a ideia desse programa, né? Então, tudo isso que você está vendo aqui, a gente levar na sua casa, as reuniões, também tem reuniões públicas lá no SEAC, não tem? Então, vamos passar para quem está em casa. Temos as reuniões públicas de quarta-feira, né, das 20 horas às 21h30, né, com estudos, debates, passes magnéticos, água fluidificada. E temos aos domingos também, com palestrantes sempre convidados de fora, às 10h30 da manhã. E aos sábados, eu acho que vocês têm uma obra muito bacana que está sempre precisando de ajuda, não precisa? Com certeza, é um trabalho de evangelização que nós temos aqui na casa, né? Vários projetos que nós temos. E atualmente temos aí mais de 100 crianças, né? De várias idades, faixas etárias aí, né? E também aproximadamente 50 famílias que nós atendemos aqui. Atendemos com cesta básica e principalmente com a moral cristã. Porque aquele que se alimenta espiritualmente não vai sentir mais fome. E é boa hora de começar a praticar o bem, né? Porque é muito bom fazer o bem. Concorda? Muito Ser bom é bom. Ser bom é muito bom. Então, infelizmente, acabou mesmo, diretor. Acabou por hoje. E também convidar você a conhecer a obra da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que fica aqui na Rua Paineiras. 1071. 1071, aqui em Teresópolis. Paineiras. Em Paineiras. Aí você vai conhecer o Juarez, vai conhecer o Paulo, vai conhecer a Kátia, vai conhecer a Virgínia, vai conhecer muita gente que com certeza vai estar de braços abertos para poder conversar, para poder passar um pouquinho de luz, para poder te ajudar até nesse momento em que você pode não entender o que está acontecendo. Mas quando tiver a luz da compreensão, é como se um fardo enorme saísse das nossas costas. Tudo fica mais fácil quando a gente sabe o porquê. Tudo fica mais fácil quando a gente toma a rédea das nossas vidas em nossas próprias mãos. Quando a gente sabe que as nossas atitudes mudam a nossa vida. Não só essa, quanto a próxima, né? Com certeza. Então, como eu quero que na próxima vida esteja tudo em ordem, vamos começar a praticar agora. Alguma coisa a mais para a gente fechar o programa de hoje, Juarez? Não, acho que o que pudemos esclarecer, né, diante das desigualdades, e fica para todos aqueles, né, que estão nos ouvindo em casa e nos vendo, que realmente tem esperança em dias melhores, não é? Jesus é o nosso coordenador, podemos dizer assim, espiritual desse planeta. E realmente, Ele nos ama, nos deseja o bem e temos coragem para enfrentar todas as dificuldades. Porque, com certeza, retornando para casa, nós levaremos, como você falou, do fardo, bem mais leve e, consequentemente, mais feliz. Paulo? Bom, eu deixo meu abraço fraterno a todos que puderam nos assistir, esperando também encontrá-los futuramente em outras ocasiões. E eu, mais uma vez, agradeço por você ter permitido a nossa entrada na sua casa e convido a assistir os próximos programas. Tem muito assunto, tem muita coisa que acontece para a gente levar até você, sempre dentro, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita de Allan Kardec. Muito obrigada pela sua companhia e espero você nesse nosso espacinho aqui de luz com muito amor e caridade para você. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir
poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.